O Grêmio jogou o Grenal de domingo pela final do Gauchão e só volta a trabalhar amanhã, na quinta-feira. E aí, o que achamos dessa folga coletiva? Antes que alguém comece a comentar já, mas e o Renato? Quando o Renato fazia, tu dizia isso, fulaninho dizia aquilo, não sei o quê. Primeiro deixar uma coisa muito clara aqui, e quem acompanha com maior assiduidade aqui os vídeos do canal deve saber disso, deve lembrar disso. Para mim, as folgas nunca foram um tema engessado e definitivo, assim, sabe? Ah, folga é certo, folga é errado. Eu sempre contextualizei. Eu já critiquei muita folga do Renato, que eu achei demasiado, que eu achei sem sentido, que eu achei, inclusive, alguns dias que ele mesmo voltou depois da folga do time. Ah, porque era só treino físico, aqueles papinhos lá. Eu fiz muita crítica ao Renato nesse sentido. Tem uma folga específica do Renato que eu defendi ele, e acho que muita gente pegou isso e lembra disso, porque de fato era uma folga, acho que numa data FIFA. Foi, acho que em 2023, o ano do Suárez. Eu acho que o Grêmio estava no G4, G3, o Grêmio estava ali nas primeiras posições, e eu lembro que eu peguei a lista do G6, todo o G6 do Brasileirão deu no mínimo os mesmos 4 dias de folga que o Grêmio. Teve clube que deu 5 até, dentro do G6, né? Alguns clubes lá para baixo da tabela deram 3 e tal, deram menos, etc. Mas ali o G6 teve um padrão e só o Renato tomou pau. Daí eu já achei, não, cara, só um pouquinho, vamos entender isso aqui. Aí eu entendi, fisiologistas, outros profissionais do clube chancelavam aquela folga, achavam até indicada para o atleta descansar fisicamente, até mentalmente, eventualmente, etc. Então, cara, tem contextos, tem momentos, tem porquês, né? Então assim, folga de 4 dias é certo ou errado? Depende, qual é o clube, qual é o contexto, qual é a época do ano, o que está acontecendo no calendário, o que vai acontecer depois. Tem muitas nuances, então não dá para comparar com o Renato e não dá para comparar nem com o próprio Quinteiros daqui a um tempo, ou antes, quando ele fez isso no Vélez, ou deixou de fazer isso, sei lá onde, não sabe? As folgas não é uma coisa, não é uma definição assim estanque, é certo, é errado. Depende, cara, depende. Dito isso, vamos entrar na análise dessa folga especificamente, não sem antes eu dizer que tem uma coisinha dessa folga que eu preciso dizer que me lembra muito do Renato, que foi o fato do Quinteiros ter viajado para Buenos Aires 2 horas depois do Grenal, sabe? Isso aí me pegou, cara, porque ele e a comissão técnica inteira dele, né? Isso parece aquela ânsia de não querer estar aqui, sabe? De querer estar logo na sua cidade, com a sua família, sabe? Não tá confortável aqui, tá meio que preso aqui só porque o trabalho dele tá aqui. Eu lembro que alguns treinadores chegaram aqui e foram muito elogiados por terem se integrado à cidade, se jogado de corpo e alma ao projeto do clube. Acho que até o Vanderlei Luxemburgo foi um desses caras que ficou aqui vivendo Porto Alegre e não saiu daqui, botou a cabeça aqui. E isso faz a diferença, cara. Faz a diferença até no dia a dia. De tu abrir ali de tu ouvir um rádio da cidade, de tu ver a pessoa na padaria e ouvir um comentário e tá inserido e tá com a cabeça aqui, né? Então, essa ânsia do Quinteiros de 2 horas depois até me chamou atenção. Eu comentei no Twitter, né, que eu fui almoçar no domingo no Parrilla del Sur, lá aqui em Porto Alegre, né? Até o Rafael Sobes estava lá e tal. E no final eu fiquei conversando com o tiozinho ali que cuida das chaves dos carros pro manobrista e tal, ele era gremista. A gente ficou falando aquele papinho, será que vai dar, será que não vai, não sei o quê. E ele lá pelas tantas disse, o Inter reservou todo o segundo andar aqui, acho que eles vão vir pra cá jantar pra comemorar depois se eles ganharem e tal. É normal, né, isso aí sempre se fez e tal. Mas depois eu fiquei pensando, e o Quinteiro já tinha passagem comprada para 2 horas depois. Se o Grêmio chega a ganhar, será que o Grêmio ia para algum lugar comemorar?
ou ia ser cada um por si, o Quinteiros ia viajar da mesma forma, né? Uns ali reservando churrascaria, outro reservando passagem aérea, sabe? Essas nuances, não é isso que define um jogo, que define o placar, mas assim, sabe, cara, isso aí me lembrou um pouco o Renato, sabe? Parece estar incomodado de estar aqui, né? E isso pra mim não é legal. Abrindo outro parênteses, ainda dentro desse gancho, eu lembro que nessas férias agora, nesse verão ainda, agora, antes dos clubes se apresentarem, nem sei se o Grêmio já tinha treinador anunciado, acho que não. Eu fui num condomínio lá em Eldorado, é o mesmo condomínio que o Suárez morou. É um condomínio de um casal de amigos que mora lá e, né, de padrão ali, tem vários jogadores que moram lá. E lá pela Santos a gente estava andando pelo condomínio para ir em algum lugar lá, e o Arezo, que mora lá, passou por nós de carro, né? E aí até o meu amigo que mora lá disse, esses dias joguei pôquer com ele aqui, não sei o quê. E me chamou a atenção, porque o Arezo é uruguaio, cara. Nesse condomínio morou até o Diego Costa, acho que na mesma casa que o Suárez tinha morado, vários boleiros moram ali. E me chamou a atenção, porque era auge do verão, quente, férias coletivas aí sim do clube, né, férias de final de ano. O Arezo é um jovem uruguaio com dinheiro no bolso, ele podia estar fazendo festa, indo para viajar mundo afora, e ele estava em Porto Alegre. Eu até pensei, o que ele está fazendo aqui, sabe? Ele nem é daqui e tal. Mas de certa forma eu achei legal. Pô, o cara tá aqui, tá vivendo na cidade, já deve ter amigos, amigas, sei lá o que aqui, tá, né? Inserido de alguma forma. Sabe? Me chamou a atenção, então fecha esse grande parênteses aí, mas essa fuga do Quinteiros, assim, tão rapidamente, não pôde esperar o dia seguinte, me chamou a atenção e negativamente, tá? Mas a folga, o que eu vou dizer sobre a folga, tá? O Grêmio jogou domingo, se representa amanhã na quinta-feira. Eu acho que aqui também é difícil a gente ter uma resposta categórica e definitiva sem ouvir opiniões de talvez até, além de fisiologistas, até psicólogos, talvez, a questão mental, eles estavam sob uma pressão ali física, mental, uma carga, né, do gauchão, que foi um gauchão pesado também, papapá, e se envolveram e perderam e não sei o quê. Então, assim, numa análise apressada, numa análise, né, mais genérica, assim, eu diria que não é o fim do mundo tu dar esses dias de folga aí, porque na verdade foram 3 dias, né, segunda, terça e quarta, pro clube, pros jogadores, né, depois da decisão do gauchão. Não acho que é o fim do mundo, tá, não acharia, assim, um grande problema nas condições normais de temperatura e pressão. Porém, eu acho que essa análise aqui ela é um pouquinho mais complexa, na medida em que o Grêmio vive uma reconstrução, uma reformulação, e mais do que isso, o nosso treinador, a cada entrevista coletiva, a cada segundo que abrem um microfone na frente dele, ele fala da necessidade de tempo para treinar. De tempo para treinar. Um tempo que já seria necessário e continuaria sendo agora em março, mesmo se ele tivesse um elenco pronto lá em janeiro, né, coisa que não foi o caso, né, mas já seria necessário esse tempo, considerando que é um cara que começou a trabalhar no Grêmio em janeiro. É um trabalho novo, um treinador novo, uma comissão técnica nova, uma metodologia nova, uma cultura nova, tudo novo. Então o tempo é precioso nesse sentido, nesse processo, né? Só que tem um agravante ainda, que o elenco dele não estava pronto em janeiro. O elenco dele ficou pronto, ou semi-pronto, porque ainda vão acabar chegando outras peças, provavelmente, mas a base do elenco ficou pronta no final de fevereiro, cara. No final de fevereiro, há meio mês, há 15 dias, 15, 20 dias atrás, ficou pronto o elenco. Então, considerando a sequência de jogos, tem jogador aí que não fez meia dúzia de treinos táticos com o Quinteiros ainda, né? Por isso que eu até passei algum pano em algum nível para ele durante esse começo de trabalho e no própria perda do gauchão. Tipo, cara, sim, vi problemas, fiz críticas, mas sim, tem esse asterisco. O cara acabou de começar o trabalho, tem meio time titular desembarcando aqui ontem. É óbvio que não dá tempo. E aí a gente é confrontado com essa folga de 3 dias aí para jogar domingo e voltar aos trabalhos na quinta. Cara, eu
sei da questão do descanso necessário, sei da questão física, da questão mental, sei de tudo, mas aí eu fico com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que quem vai nos dizer se essa folga tá certa ou tá errada é o Atlético Mineiro. No dia 29 agora, o Grêmio estreia no Brasileirão, num sábado, se eu não me engano, contra o Atlético Mineiro, 29 de março, né? E ali nós vamos ver se foi suficiente se foram suficientes os 9 dias que o Quinteiros terá agora pela frente para treinar o time até o jogo de sábado, né? Porque em tese eram 2 semanas livres, mas já virou 9 dias, né? Já virou 9 dias. O jogo é no sábado, né? Sem ser esse no outro sábado, já teve essa folguinha aqui. Então, assim, se o Grêmio entrar em campo contra o Atlético Mineiro seguro, mais seguro de si, mais coeso, mais aproximado, entendendo melhor, já mostrando algumas jogadas, o Quinteiro sabe o que está fazendo e a folga foi na medida. Agora, se a gente vê um Grêmio ainda com muita precariedade tática, né, de mecânica, de movimentação, etc., e principalmente se o Quinteiros depois justificar alguma questão nesse sentido na coletiva, né, ainda precisa de tempo, só um pouquinho. Aí, cara, era para dar folga na segunda, que é uma folguinha meio praxe, assim, e terça todo mundo de volta, cara. Terça todo mundo de volta. E aí, mesmo que os fisiologistas dissessem assim, gente, né, precisa descansar, porque agora vai ser quase como uma nova mini pré-temporada. Eu vi alguém falando sobre isso. Não, os caras deram lá todo um estirão do gauchão, agora tá no nosso planejamento fisiológico, que eles descansem pelo menos até quinta, não queimem a largada, que pode ser pior ali na frente. Vamos respeitar esse calendário dos fisiologistas. Mesmo se tivesse esse papo muito forte, que eu não sei se é o caso, eu diria, beleza, gurizada, todo mundo aqui terça-feira, que nós vamos ver vídeos. O Quinteiros não disse que ele tem que mostrar muitos vídeos para os jogadores, para eles entenderem algumas coisas, beleza. Vai todo mundo de tênis, de chinelo até, lá pro CT, vamos ver vídeo, vamos conversar, vamos pegar uma prancheta aqui, fazer uma roda em torno do treinador e vamos falar um monte de tese que ele tem para vocês, principalmente para os que estão chegando agora. Olha que legal, né? Vão ser 2 dias de tese, de vídeo, de teoria, né? Se sobrar um tempo, a gente vai levar vocês no museu do Grêmio, para vocês entenderem um pouco também quem é o Grêmio, o tamanho do Grêmio, a grandeza do Grêmio, né? Então, assim, se há uma necessidade fisiológica ali de recuperação, que pode ser bem possível, igual, cara, traz antes, né? A não ser que o Quinteiros pense assim, não, eu com 7 dias para treinar, assim, 7 dias seguidinhos, já é outro time, vocês podem ter certeza. Nós teremos 9, gente, então relaxem, tá tudo certo. Se ele tem essa convicção e se ela será vista no jogo contra o Atlético Mineiro, cara, não dá para criticar essa folga. Agora, se ficar evidente lá contra o Atlético que precisava de mais tempo ainda, aí essa folga começa a se mostrar um grande tiro no pé. Até porque, depois dessa folga, o calendário do Grêmio vai ser insano. Como eu falei no outro vídeo, é jogo a cada 3 dias praticamente, eventualmente 4. Igual com logística, avião, deslocamento, não dá tempo para fazer treinamentos tão sólidos e até mesmo em quantidade, né? Vai ser praticamente aeroporto, campo, aeroporto, campo. Então, o momento de botar tudo isso nessa teoria, botar essa teoria na prática com os treinamentos é agora. É agora, né? E a gente poderia ter 10, 11, 12 dias, a gente vai ter 9. Se for o suficiente, beleza, não há críticas. Mas o Quinteiros, sua comissão técnica, enfim, acabaram de colocar uma pressão maior diante do jogo contra o Galo, uma pressão maior em relação ao trabalho deles. Porque se treinasse todas as 2 semanas, né, já retomasse ali as atividades na terça, vai lá, né, com teoria, com não sei o que, babá, e aí vai mal contra o Atlético Mineiro, e ele vai na coletiva e diz assim, gente,
ainda precisa de tempo. Não é assim. Não são 2 semaninhas que vão resolver. Alguns poderiam torcer o nariz, outros poderiam concordar, a gente ia debater tudo isso. Mas tem uma lógica, tá compreensível. O cara acha que precisa de mais tempo ainda. Cara, eu li o Guardiola Confidencial, realmente, tinham coisas ali da mecânica dele que precisavam de tempo. Eu não tô duvidando. Só que agora tu abrir mão de quase uma semana, de meia semana de treinamento para dar uma folguinha e depois reclamar que não, 9 dias era muito pouco, aí a coisa começa a ficar complicada. Tomara que o Grêmio jogue muito bem contra o Atlético Mineiro e essa história seja enterrada, o Quinteiro seja absolvido dessa questão das folgas e o Grêmio, enfim, se encontre aí para o resto da temporada. Vamos acompanhar. Feito. Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.